Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Bom, a célebre frase atribuída a Confúcio, pensador chinês que viveu por volta do ano 470 a.C., resume bem o impacto causado pelas imagens na mente humana. A partir do surgimento da fotografia, em 1826, passou a ser possível captar, armazenar e reproduzir imagens, dando ao ser humano o poder de conservar momentos através do clique das câmeras fotográficas. Com a chegada da tecnologia digital, fotografar passou a ser um hábito irresistível no dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que difere a fotografia nossa de cada dia do trabalho impecável dos profissionais de foto? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Oi, Lisa, uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9 e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui de Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo Twitter ou @VivaVozUnivale, a página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e também o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. E para conversar sobre fotografia, nós convidamos o professor Eduardo Gomes, professor de várias cadeiras na área de fotografia e fotojornalismo aqui na Univale. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes aqui do programa Viva Voz. Pois é, Eduardo. Qual é o impacto, especialmente das novas tecnologias, da tecnologia digital, na arte de fazer fotografia? Olha, eu acredito que a tecnologia digital ela tem dois pontos muito importantes. No primeiro momento, eu digo que ela foi muito benéfica para a fotografia, essa fotografia digital, essa tecnologia digital, porque ela facilitou o trabalho do fotógrafo na transmissão das imagens. Por exemplo, o fotojornalismo se tornou ainda mais ágil que já era. Antes o fotógrafo precisava fazer a foto e revelar e mandar depois essa imagem, fazer escaneamento da imagem. Hoje em dia, a tecnologia digital, agora nós temos uma Copa, né? A nossa Copa do Mundo aqui no Brasil, por exemplo, vai ser praticamente, as fotos serão postadas em tempo real, porque hoje as câmeras fotográficas profissionais, ela já tem um link para a internet. Então, tu bate a foto e já envia ela automaticamente na hora do momento do clique. Então, é tudo muito rápido. E na vida das pessoas que não são fotógrafos, eu diria que também houve um grande impacto, que é porque todo mundo consegue fotografar e já mostrar isso, né? As pessoas estão fotografando muito mais pela economia e pela agilidade. Eu faço uma foto do aniversário do meu filho hoje, quero que a minha família veja no Paraná ou no Rio de Janeiro, eles vão ver isso rapidamente. Eu posso linkar essa foto para o Facebook e já mandar, eles vão ver a foto quase que em tempo real também. Esse é o lado positivo. A influência... Tem o negativo. O lado negativo, ao meu ver, é que, ao mesmo tempo que popularizou, facilitou, acabou banalizando em alguns momentos. Tem muita gente que se acha fotógrafo com uma câmera na mão. Inclusive, isso é uma coisa ruim, eu acho que contra o fotojornalismo, tem pessoas que estão furando, né, os repórteres fotográficos com fotos feitas de um celular. Ele está passando por um acidente, ele pega essa foto, ele manda para um site daí de uma grande emissora de TV, né? Desses grandes sites, e aí ele já tem a foto e vai lá, ele não recebe nada por isso, ele está prestando um serviço fotojornalístico, assim dizendo, embora talvez não tenha qualidade técnica, e aquele profissional que se deslocava até o local, que recebia para isso um freela, né, um trabalho, talvez ele não receba por aquele trabalho, porque talvez não seja mais atrativo meia hora depois postar essa imagem, que já teve uma pessoa comum que postou isso. Mesmo que a qualidade seja superior. Porque né? No fotojornalismo a qualidade é muito importante, mas em alguns momentos, em detrimento da instantaneidade do fato, ela fica de lado um pouquinho. A qualidade de um celular, na internet, por exemplo, ela é boa. Se fosse para impressão no papel jornal, aí tudo bem, aí não dá. Mas para a internet, que tem uma qualidade inferior à tela dos computadores, um celular é possível de fazer uma boa foto até. Professor, e quando surgiu a fotografia da forma que nós conhecemos, né? Como foi a transição do analógico para o digital? Então, essa transição basicamente começou nos anos 70. Olha só, nos anos 70 a gente tinha um auge da fotografia analógica, com filme, a Kodak produzindo muito filme, a Fuji, várias outras empresas.
mas a pedido... Aí algumas controvérsias, mas o que diz a maior parte das bibliografias, a NASA solicitou um estudo de uma forma de captura de imagem digital e criaram um sensor chamado CCD, que é um dispositivo de carga acoplado nos anos 70. Ele ficou meio que inutilizado, ele ficou subutilizado. Fizeram para a NASA, ninguém usou para nada. Nos anos 80, a Sony foi atrás dessa tecnologia e relançou essa tecnologia 10 anos depois, nos anos 80, com a primeira câmera digital, de fato, que foi a Sony Mavica, que para quem lembra, os mais jovens talvez nem saibam o que é, mas ela utilizava um disquete dentro. A qualidade dela era de 1.44 mega. Mas mesmo assim foi uma febre, todo mundo batia e já tinha foto. Mas a qualidade muito ruim nesse primeiro momento. 10 anos depois, nos anos 90, começou daí sim a popularização das câmeras digitais, atingindo o ápice disso tudo no ano 2000, com o advento das DSLRs, que são as câmeras digitais Single Lens Reflex. Traduzindo por miúdos, câmera digital profissional com lente cambiável. Aí começou no ano 2000. Aí virou digital mesmo. Bacana. Agora, vamos falar um pouquinho do fotógrafo, né? Quem fica atrás do brinquedinho. Quais são as características para um bom fotógrafo? Olha, eu vou citar aqui uma frase do Cartier-Bresson que ele dizia que fotografar é pôr na mesma linha de mira a cabeça, os olhos e o coração. E daí, aproveitando essa metáfora, essa frase que eu acho maravilhosa dele, o profissional da foto, o fotojornalista ou o fotógrafo em geral, ele tem que ter um olhar muito atento. Não cabe mais, eu até brinco com os acadêmicos, não cabe mais fotografar fechando um olho. Fica com os dois abertos, porque tu tem que estar olhando no entorno do que está acontecendo, a movimentação. Hoje em dia tu está numa manifestação fotografando e se tu não ficar com o olho aberto, tu vai tomar uma cacetada talvez de um PM que acha que tu está infringindo o direito dele, porque está fotografando ele numa pancadaria, ou mesmo alguém que está achando que a foto está sendo muito invasiva e vão te atacar, então tem que estar com o olhar atento. Não só para isso também, mas para todos os fatos que cercam aquele fato principal. É importante ter muita sensibilidade. Eu digo que o fotógrafo ele precisa ouvir as pessoas. Ele precisa ouvir para ele extrair a essência do fato, a essência do momento, se for um segmento de fotografia social. Quando tu escuta as pessoas enquanto você as fotografa ou as entrevista, mas escuta mesmo, tu tem a sensibilidade de perceber o fato, tu percebe um gesto que é típico daquela pessoa, um trejeito, algo que vai deixar a tua foto ainda mais real. Né? E a sensibilidade, o coração, questão do sentimento. O fotógrafo é um ser humano, então o que ele enxerga, ele também sofre ele sofre uma reação diante do que ele vê, e ele consegue transmitir isso na foto se ele tiver esse sentimento à flor da pele. Eu acho que é importante, 3 características muito importantes. Um bom equipamento transforma a pessoa num bom fotógrafo? Olha, é uma coisa que muitos pensam hoje em dia, né? Que um bom equipamento transforma a pessoa num bom fotógrafo. Não transforma. Eu acredito que se eu for um fotógrafo medíocre com equipamento de primeira linha, eu vou continuar sendo um fotógrafo medíocre. Eu preciso estudar fotografia, não digo pegar livros somente, que é muito importante, mas talvez a gente tenha bons fotógrafos que não leem bons livros, mas que têm um olhar atento para a realidade e para outras fotografias. Eu preciso ampliar o meu repertório olhando boas imagens, né? A gente tem boas imagens de bons fotógrafos. E daí ele consegue melhorar. E ele vai, lógico, buscar a técnica. Ele também tem que ter uma boa técnica. A sensibilidade é muito importante, o olhar, o pensar rápido e uma técnica, no mínimo, uma técnica que seja possível dele aplicar as várias características da linguagem fotográfica. É imprescindível. Okay. Eduardo, você falava sobre esse momento em que as pessoas todos têm câmeras e essa democratização da fotografia, de uma certa maneira, mexeu com o mercado profissional de foto, né? Como é que está o mercado hoje para as pessoas que estão em formação? Como é que você vê o mercado da fotografia hoje? Eu sempre digo isso, eu acho que o mercado para bons profissionais ele continua bom, ele está bem competitivo, existe uma certa disputa acirrada, em alguns momentos aquela disputa que
como eu poderia dizer, que é meio injusta em alguns momentos. Tem pessoas baixando muito o preço, obviamente, porque tem muita gente no mercado. Mas se a gente... Eu não vou aqui citar nomes de bons fotógrafos aqui da nossa região, por exemplo, mas a gente tem vários bons fotógrafos e esses bons fotógrafos cobram muito bem pelos seus trabalhos e se mantêm com uma boa credibilidade no mercado. O que eu vejo é, aquele cidadão que começa e quer cobrar pouquinho, baratinho, ele vai ser visto como aquele baratinho, aquele fraquinho. Então ele vai dificilmente crescer para montar um estúdio ou, de repente, se for a vontade dele, obviamente, ou dificilmente ele vai poder investir mais em equipamento, melhorar a qualidade, porque talvez ele se posicione no mercado de uma forma para ele ser aquele profissional mais simples. Agora, não digo que o mais simples é ruim. Às vezes você pode se posicionar para atender um público C, D, que é um público, ou D, E, né? Um público... Pois é, e qual que é o campo mais promissor, então? Olha, eu vejo assim, na fotografia social, eu acho que é uma fotografia muito promissora na nossa região. O que é a fotografia social? Fotografia de casamento. Eu me lembro que quando eu comecei em 1994, um álbum de casamento custava no máximo R$300. Hoje, um álbum de casamento muito bom custa no mínimo R$3.500. Eu acho que foi uma grande evolução. Hoje tem fotógrafos que fazem foto de casamento que lá, quando eu comecei, eram mal vistos pela sociedade. Pô, fotógrafo de casamento não era muito um profissional muito qualificado. As pessoas tinham como, fotógrafo de casamento. Hoje em dia a profissão de fotografia social de casamento tem crescido bastante, dá até um certo status do ser, porque a gente tem grandes fotógrafos de casamento, está surgindo na nossa região grandes eventos que trazem grandes profissionais para cá, e a gente tem a editora Fotos, tem o próprio Altair Hope, que é da iFoto, que promovem esses eventos na nossa região e com isso melhoram a fotografia da nossa região. Até se falando de casamento, né, o próprio olhar do fotógrafo hoje é diferenciado, é um fotojornalismo, né? É uma cobertura fotográfica daquele evento. Inclusive, né? Assim, existe até alguns fotógrafos que utilizam o termo fotojornalismo. Aí eu já não concordo muito com o termo. Fotojornalismo é uma fotografia que ela tem que comunicar, ela está voltada para a imprensa, tem que ter relevância social. Mas, assim, existe alguns fotógrafos que falam que trabalham com essa linha, que seriam, na realidade, fotos espontâneas, que são realmente muito bonitas. Né? Além disso, na nossa região também tem crescido bastante, e no Brasil como um todo, fotografia newborn, que é aquela fotografia de bebezinho, que começou com a Anne Guedes nos Estados Unidos, que era aquela criança deitadinha num cogumelo gigante, assim, e ela deitadinha em cima. Bem, é uma coisa... Começou com aqueles bichinhos da Parmalat que as mães vestiam. Isso já começou lá em 90, mas hoje cresceu muito essa fotografia. Existe uma procura. Passo a passo do bebê. O passo a passo do bebê. Mas assim, logo nos primeiros 15 dias ele é fotografado ele aproveita os primeiros dias de vida para fazer aquela foto que ele é totalmente flexível e surgem poses incríveis. Legal. Que tem crescido bastante. E o fotojornalismo se mantém, graças a Deus ainda, porque é preciso, né? Não dá para pensar o mundo hoje sem imagem. E fotojornalismo, então, melhorou, acho que valorizou ainda mais a imagem. Hoje a gente, com a internet, tem várias redes sociais que envolvem fotografia, tem Flickr, Instagram, hoje o mais popular entre eles. Essas redes sociais, elas ajudam a pessoa a desenvolver a prática da fotografia, a treinar o olhar para a fotografia, não? Pô, é uma pergunta capciosa. Assim, as redes sociais, de certa forma, elas estimulam as pessoas a clicarem mais. Em alguns momentos eu vejo, com todo respeito aí ao ouvinte, muita porcaria sendo colocada na rede social. Então eu acho que as pessoas poderiam realmente... Eu acho que é bonito colocar foto, eu acho que a imagem ela é bela, ela soma sempre a um texto, né? Ela soma quando ela quer contar uma história, mas é preciso ter uma cautela no que fotografar, no que postar, E daí eu acho que isso que eu vejo onde pecam as redes sociais, porque pode ser postado qualquer coisa, né? E tu acaba expondo, às vezes, um familiar, um amigo ao ridículo. Eu vejo fotos em redes sociais de amigos bêbados, jogados na sarjeta lá, e o coleguinha postou aquilo, mas ele não imagina o impacto que aquilo pode ter na vida do colega.
profissionalmente falando, por exemplo, né? Um colega que nunca tomou um porre, mas num primeiro momento apareceu numa foto daquele jeito. Aquilo pode generalizar. Pô, cara, olha o estado que olha ele fica. Olha como ele é. Olha como ele é, e não é, né? Perigoso. É perigoso. Intervalinho. Voltamos já conversando com o professor Eduardo Gomes. O nosso tema é fotografia. Já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o professor Eduardo Gomes, professor da área de fotografia aqui na Univale. Professor, quais são as principais diferenças do fotojornalismo para a fotografia publicitária ou a fotografia em geral, fotografia de moda, enfim? Então, o fotojornalismo, ele está sempre atrelado, está sempre ligado à divulgação, não a divulgação publicitária, vender uma marca ou uma ideologia. Ele está mais associado a um fato de relevância social. Assim como o próprio jornalismo, o objetivo do fotojornalismo é registrar fato de relevância social, seja algo de hard news, por exemplo, uma notícia, um acidente, né? Agora, ontem nós víamos tanto na televisão os 20 anos do Senna, do falecimento do Senna, por exemplo. Naquele momento, lá 20 anos atrás, aquelas fotos daquele momento seriam fotos de fotojornalismo, imprescindíveis para divulgar, mostrar como foi o acontecimento, né? E neste caso, na questão da foto publicitária, ela é uma foto que ela tem o objetivo de seduzir o consumidor para comprar um produto ou uma ideologia, né? Por exemplo, às vezes eu não tô com muita sede, mas eu vejo lá uma foto publicitária da Coca-Cola ou de uma cerveja em algum momento, aquilo pode despertar, parece que é automático, tu olha para a imagem, geralmente tem lá um verão, um sol escaldante, né? Pessoas bonitas, uma praia bonita, aquilo te atiça, te aguça as papilas gustativas ali, tu fica com vontade de beber, seja uma Coca-Cola gelada, uma cerveja, enfim. Então a foto ela tem essa pegada mais voltada para a venda, para a sedução para o produto, né? E a fotografia de moda é uma fotografia publicitária que tem o objetivo de vender um conceito de algumas marcas, no caso da fotografia de moda em formato de editorial. Como a gente pode ter o exemplo da Vogue, por exemplo, que faz os editoriais, a pessoa, ela compra ela não compra a roupa quando ela vai atrás procurando aquela campanha que ela viu, não é a roupa que ela vai comprar, é a ideologia, é o conceito daquela marca que ela quer para ela se inserir naquele meio qual fazem parte as pessoas que compram determinada marca. Então a fotografia de moda ela está mais atrelada a isso. Eduardo, puxar um pouco para o fotojornalismo e uma questão que de vez em quando se discute aí na área, que é a intervenção do fotógrafo nas situações em que ele está cobrindo, né, na verdade. E aí a produção acabou puxando um clássico da fotografia, que é aquela foto feita pelo Kevin Carter, em que um abutre está esperando a morte de uma criança. É uma foto no Sudão. No Sudão. Essa fotografia foi feita em 1993, ganhou muitos prêmios, mas gerou muitas críticas também em relação à postura do fotógrafo. O que você pensa de tudo isso? Até que ponto vale a interferência do fotógrafo nas questões, lógico, estou falando de fotojornalismo, em relação ao fato que ele está cobrindo? Esse é um ponto bem crucial do fotojornalismo. Eu acho que em alguns momentos o fotógrafo ele vai fazer muito mais fazendo a foto do que ajudando. É complicado dizer isso, é uma criança, eu sou pai, tenho um filhinho pequeno, né? Mas assim, quando eu imagino o seguinte, a foto dele, quando ganhou o Pulitzer, ele foi estampada em milhares de jornais pelo planeta. Uma foto lá do Sudão, do interior da África. Aquela foto, ela gerou um comentário tão grande, ela fez com que diversos órgãos governamentais do planeta voltassem seus olhares para aquela população carente, vivendo em miséria. Se aquela foto não tivesse sido feita, muito provavelmente pouco teria sido feito em prol daquela população. A gente vê hoje a Unicef, a ONU, várias entidades que criam mecanismos governamentais, e com a ajuda do governo ou não, para ajudar populações carentes. Eu vejo que o papel do fotojornalista está aí. Sebastião Salgado, quando fotografou lá a Serra Pelada, aquelas fotos de alto impacto, aquilo ajudou as pessoas a olharem para aquele povo que estava lá trabalhando como escravo
em situações subhumanas na Serra Pelada. Então, o papel do fotógrafo, ele é muito mais importante aí. Eu não digo que o cara vê alguém se afogando, ele vai clicar e não vai estender a mão para ajudar se ele puder, se ele souber nadar, ele não vai pular no rio para ajudar. O fotógrafo vai fazer isso, porque antes dele ser fotógrafo, ele é um ser humano. Mas eu vejo que é muito importante a foto também. Claro. E esse caso do Kevin Carter... Melhor é não ter que escolher, né? Melhor Poder tirar a foto e ir lá ajudar depois. Melhor eu não ter que escolher. Eu não vejo se nesses... Eu não sei também, assim, muito se fala sobre essa foto, tem até um filme, Clube do Bang Bang, que tá aí, que fala desse momento da foto, né? E diz que existiam pessoas da Cruz Vermelha, inclusive, para ajudar essa criança. Então, ele fez a foto. Ele avisou, ele não foi lá e botou a mão na criança, pegou no colo. Mas eu acho que, de certa forma, ele ajudou muito mais com a foto dele. Nesse caso, nessa foto do Abutre, essas fotos que o Sebastião Salgado faz, que tem um impacto muito grande, elas podem ter um significado maior do que um texto? Daí assim, existem alguns autores... principalmente o Jorge Pedro de Souza, que é um autor que fundamenta o fotojornalismo, ele diz o seguinte, que não existe fotojornalismo sem um texto para amarrar, né? Existem as frases, até a professora começou bem com essa frase que todo mundo fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu acredito sim, que em alguns momentos a imagem diz muito mais do que o texto, mas em alguns momentos é importantíssimo um bom texto, uma boa manchete, uma boa legenda, para que isso fique claro, porque uma imagem, por mais que dizem que as imagens são universais, não são. A nossa cultura nacional aqui é diferente da cultura do povo palestino, por exemplo. Uma cerimônia religiosa nossa, eles vão olhar e não vão nem entender, porque não faz parte do costume. Então, nesses momentos, o texto se faz muito importante. O contexto é importante. O contexto é importante. O texto é que vai amarrar isso para dar o contexto da foto. Às vezes, só o olhar não vai conseguir identificar tudo. Legal. Eduardo, a gente sabe que quem é especializado na área de fotografia, tem uma linguagem própria, cria o seu estilo próprio de fotografar. Queria que você contasse um pouco da sua história com a fotografia. Como é que você entrou nessa história de foto e qual é o seu caminho na fotografia? Então, eu comecei na fotografia aos 16 anos... E eu comecei com o meu vizinho, ele era fotógrafo, e é engraçado porque eu não sabia que ele era fotógrafo, ele já era fotógrafo há 25 anos aqui, o nome dele é Nelson Robledo, inclusive, ainda está fotografando, hoje ele é fotógrafo da prefeitura, e foi engraçado porque ele me convidou para trabalhar no estúdio com ele, e dali eu gostei demais da fotografia. Teve um momento que me fizeram a pergunta: queres ser fotógrafo? Tu queres ser o tratamento de imagem da foto? Eu falei, não, quero ser fotógrafo. E eu disse para mim, quando eu comecei assim, eu acho que eu quero fazer isso a minha vida toda. Eu sou louco por isso. E realmente sou louco por isso. Eu atuo em diversos segmentos. Eu acho que eu tento... No meu estilo de trabalho, eu gosto de ter essa pegada do fotojornalismo, que é a questão do espontâneo, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas referências de grandes fotógrafos da moda que eu gosto. E mesmo que eu não use moda, eu não faça moda, em alguns momentos que eu trabalho outras fotografias, como social, eu gosto que a fotografia tenha uma composição clássica. Eu me considero, acho que, mais clássico. Eu gosto de fotos espontâneas, muito, que está atrelado ao fotojornalismo, mas eu gosto de algo mais clássico. Eu não gosto daquelas fotos com a câmera na diagonal, que não tem linha do horizonte. Eu prefiro o clássico. E não por preguiça, porque tem gente que diz, mas é preguiça. Não, eu gosto de ousar. Eu gosto de buscar ângulos inusitados, mas eu gosto de uma foto com uma boa composição, tudo bem distribuído dentro do quadro. Algo que eu vejo, que eu me inspiro sempre quando eu vejo um Cartier-Bresson, né? Eu vejo um Robert Capa. Essas fotos que eles conseguiam fazer no instantâneo da foto, compor bem. Eu tento fazer isso no meu trabalho. E que conselho tu daria para quem quer começar agora, ou já começou, está começando na fotografia? Olha, primeiro escolher uma área, e daí assim, eu acho que a fotografia não necessita necessariamente, obviamente, de fazer uma graduação, mas eu diria o seguinte:
faça uma graduação, escolha uma área. Se você gosta de foto, escolha uma área que tem fotografia. Pode ser um curso de fotografia, pode ser fotojornalismo, pode ser publicidade ou jornalismo, um curso de jornalismo ou de publicidade, né? Um curso que tenha a cadeira de fotografia e que essa cadeira seja uma cadeira, te permita aprender bem, e depois tu veja, tu vai alçar o teu voo, tu vai ver, eu quero ir para o fotojornalismo ou para foto publicitária. É incrível, eu que lido com aluno, eu vejo o despertar do aluno para fotografia. E eu acho que isso é importante. Fazer alguns cursos, de repente, antes de entrar para uma graduação também é bacana, mas eu acho que não basta só fazer um curso técnico, porque o curso técnico ele te ensina técnica fotográfica, mas esse olhar e essa linguagem que está por trás disso, uma graduação vai te ajudar muito. Ela vai despertar o teu olhar para a linguagem do fotojornalismo, da foto publicitária, da foto de moda, e assim vai. Muito bom. Eduardo, o tempo acabou, mas a gente quer te agradecer muito. Foi muito bacana conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho com fotografia. E a gente conversou com o professor Eduardo Gomes, professor de fotografia aqui na Univale. Quer deixar um alô para os seus alunos de foto, Eduardo? Então, pessoal, continue fotografando bastante, vendo boas fotografias, boas referências, que isso é o mais importante, é muito importante, né? E eu fico feliz porque cada dia que eu percebo aqui na Univale, eu vejo mais alunos deslumbrados com o universo da fotografia. Isso é muito positivo. Isso aí, então. Obrigado. Acabamos aqui, André? É isso aí, o programa termina aqui e até o próximo.